A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes e hoje daremos continuidade na série A Criação. E para embasar a nossa parte 2 da série A Criação, nós leremos o texto bíblico que está em Gênesis 1, do versículo 1 ao 3, que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Essa é a apresentação do Senhor Deus. Moisés, ele foi inspirado por Deus apenas para nos dizer que Deus, ele existe desde a eternidade. Pois aqui, Deus, ele nos diz que no princípio ele criou os céus e a terra, mas nos deixando claro que ele já existia antes do princípio da criação de todas as coisas. Ele simplesmente existe. E eu acho tão magnífico, pois nós percebemos que Deus, ele não tem a mínima intenção de nos convencer como ele surgiu. Diferentemente de quando nós vemos os deuses da antiguidade, os deuses egípcios, romanos e gregos, que a origem de cada deus tem uma história e eles existem de coisas já existentes. Vem da água, vem do mar, vem do céu, são filhos de outros deuses. E nós percebemos que o Senhor Deus, ele realmente, ele é criador, ele é o autor, onde ele não provém de matéria pré-existente, pois não teria lógica nenhuma nós dizermos que Deus criou tudo que existe se ele já viesse de alguma matéria. Mas Deus, como diz no primeiro capítulo de Lucas, ele é o Deus do impossível e também traz à existência tudo aquilo que não existe. Pois o Senhor Deus, diferente de nós, ele não precisa obedecer princípios terrenos, leis de física, leis de química, e não precisa de lógica humana para nada fazer. Deus, ele é simplesmente Deus. E nesse primeiro versículo, nós também já identificamos que o Senhor Deus, ele é uma pessoa, que já contradiz todas essas linhagens espiritualistas, onde diz que Deus é uma força, que Deus é a força que rege o mundo, que nada disso. Deus, ele não é um ser impessoal, ele é um ser pessoal. E é um ser que veio para criar e também para trazer um propósito. Pois a sua própria palavra diz que no princípio ele criou. E já diz que no início, pois a história de Deus para nós tem início, tem meio e também tem fim. E ele é um ser ativo, que como descrito aqui no segundo versículo, ele se move, ele se movia sobre a face das águas. E ele continua movendo até os dias de hoje, pois ele é um ser que rege, que controla e que domina todas as coisas. E é tão interessante essa apresentação de Deus aqui, pois nada contradiz quando ele se apresentou para Moisés. Pois a palavra vai dizer que Moisés, ele estava pastoreando no deserto, quando de repente ele olhou por uma sarça, que é uma árvore, e ele viu que ela começou a pegar fogo. Mas essa queimada dessa árvore chamou muita atenção de Moisés, pois ele começou a reparar que a árvore não se consumia, que as folhas não se desfaziam com o calor e com o fogo, o tronco continuou intocável e todos os seus galhos. E ele falou: nossa, que impressionante, essa árvore, a sarça está pegando fogo e não se consome. E foi naquele momento que ele focou naquela visão, que saiu uma voz do Senhor e Deus se apresentou a Moisés. E quando Deus se apresentou, pois Deus, ele nunca se revela e nunca se apresenta a alguém sem um propósito.
O nosso Deus é Deus de propósitos. Nada que ele faz é em vão. Ele já se apresentou a Moisés e ele já disse o propósito daquela revelação. Ele disse: Moisés, você conduzirá o povo do Egito e libertará da escravidão e levará para a terra prometida. E naquele momento, Moisés, ouvindo tudo aquilo, sabendo todo o contexto da civilização hebreia lá no Egito, todas as dificuldades e adversidades que ele já imaginava enfrentar, ele perguntou para Deus: Senhor, mas como que eu vou falar para eles? E o que eu vou falar quem que é o Senhor? Pois ele sabia que os hebreus estavam mergulhados na cultura egípcia. E o Senhor, ele se revelou como Deus Yahvé, o grande eu sou. Ele disse: diga para eles que eu sou quem eu sou. Deus, ele jamais consegue explicar para nós quem ele é, pois a nossa mentalidade, a nossa mente limitada é incapaz de compreender quem é esse Deus. O nosso Deus é quem ele é o grande eu sou. É simplesmente isso, maravilhoso, incomparável. E o terceiro ponto que nós temos que compreender através desses versículos é que o Senhor, ele é autossuficiente. Ele é o que cria todas as coisas. Ele é o autor e que cria através de algo que não existe. Diferentemente, como mencionado, de todos esses falsos deuses da cultura egípcia, da cultura grega e da cultura romana. E aí nós entendemos e compreendemos o outro nome que Deus tem, o Elohim, que é o Todo-Poderoso. O Senhor, ele é o Todo-Poder. Que maravilhoso! E como ele cria todas as coisas, nós temos que compreender que Deus, ele não aceita. A partir desses 3 versículos, nós já compreendemos por que o Senhor Deus, ele abomina idolatria e ele não aceita imagens para adorá-lo. Pois nenhuma imagem que o ser humano é capaz de fazer consegue identificá-lo, já que toda matéria existente aqui no planeta foi criado por ele. Diferentemente da cultura egípcia, da cultura dos cananeus, das nações que circunvizinhavam os hebreus, que eles tinham uma noção panteísta das coisas, onde eles acreditavam que a natureza é divina, que o mundo era divino, que o sol era um deus, que a água era um deus, que as árvores e os animais também eram deuses. E isso gera um paradoxo com a ciência, pois nós sabemos que o mundo científico hoje faz tudo para rejeitar o cristianismo. Porém, quando nós avaliamos a história e nós mergulhamos nesse mundo histórico de como que as coisas iniciaram, nós vemos que foi através do cristianismo, do monoteísmo, que a ciência avançou. Pois naquela época era impossível fazer estudos científicos em plantas, em animais, já que a cultura daqueles povos viam as árvores, viam os animais como deuses. Como que eles iriam levar para um laboratório, mesmo que primitivo, né, para estudá-los, já que eles viam como seres divinos? Então, foi a religião cristã, o monoteísmo, que desmitificou a natureza e que permitiu que a ciência avançasse, que os primeiros estudos, todo o conhecimento fosse ampliado. Ao contrário de hoje, né, que nós sabemos que eles têm um certo preconceito, onde eles querem dizer que a ciência tem que ser afastada das religiões, da teologia, de Deus, que isso o atrapalha, e que na verdade não. A ciência, ela também é criatura e ela só é viável hoje em dia por conta
dos esclarecimentos e das revelações divinas que Deus deu para o seu povo. É por isso que as primeiras universidades que conhecemos no mundo iniciaram através de igrejas e eram financiadas fortemente pelas igrejas. Deus, ele tira a venda dos olhos dos seres humanos, ele é o que esclarece, ele é o que dá direção, ele é o quem capacita e quem dá habilidade, mesmo que nós não reconhecemos. É o Senhor que capacita, é o Senhor que dá dom, é o Senhor que dá inteligência, conhecimento e sabedoria para avançarmos no conhecimento de todas as coisas. E nós temos que ter em mente que nada o que conhecemos aqui na Terra é capaz de comparar a grandiosidade de Deus e quem é Deus. Em Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 18, a palavra diz assim: com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e prata, e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Termino no versículo 22. Que magnífico! É por isso que é através do livro de Gênesis que nós conseguimos compreender tudo como as coisas são. Nós conseguimos compreender todos os atributos do Senhor. E o Senhor aqui em Isaías, ele diz para nós: vocês ainda não conseguiram compreender como a terra foi fundada? Vocês não perceberam que eu estou lá no alto trono, que eu sou acima de tudo que há de vocês? Quando eu estou no meu trono, vocês parecem como gafanhotos. É muito maravilhoso esse nosso Deus. E quantas pessoas, irmãos, querendo ser como Deus. Mas é algo inalcançável para nós criaturas. É por isso que temos que levar tão a sério o estudo do princípio de todas as coisas. Pois é só assim que nós conseguimos compreender o tamanho do Senhor e todos os seus atributos e porque Ele nos orienta a se comportar como a palavra de Deus nos ensina. Logo, Deus, ele nos ensina que ele não é a sua criação, que ele está sobre a criação, que ele domina a criação, que ele traz ordem, mas ele não é a criação. Por isso, ele abomina a idolatria, ele abomina essas tentativas que algumas vezes nós temos de querer fazer estátuas, adorar o sol, admirar como se o sol fosse um deus, admirar as estrelas como fossem deuses. Nós podemos sim admirar todas as criações de Deus, contemplando o Senhor, contemplando o quão o Senhor é maravilhoso, o quão ele é poderoso, o quão ele tem bom gosto. Muitas vezes eu moro numa região muito linda que tem a natureza privilegiada e eu algumas vezes admiro e eu falo para Deus, eu falo: Senhor, como o Senhor tem bom gosto, pois é cada imagem, é cada cena natural que nós vemos que nós ficamos assim boquiabertos. Nós podemos admirar, contemplar as criações do Senhor para adorá-lo e exaltá-lo, mas jamais para comparar com Deus ou colocá-los superiores a Deus.
também nesses versículos que lemos, nós identificamos a pluralidade da pessoa do Senhor. Aqui já inicia Deus nos revelando a sua trindade, as suas três formas, as três pessoas, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo de Deus. No primeiro versículo, Deus criou, é o Deus Pai. No segundo versículo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E no terceiro versículo, disse Deus: haja luz e houve luz. Onde o evangelista João vai nos dizer que no princípio Deus, Jesus era o verbo, Jesus era a palavra. Aqui nesse terceiro versículo, nós identificamos o Deus Filho. E o Senhor, nós vemos a sua pluralidade, e por diversas vezes na palavra do Senhor, nos seus atos, o Senhor, ele utiliza do pronome da primeira pessoa do plural, onde identifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui em Gênesis 1, 26, a palavra vai dizer: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, confirmando a Santa Trindade. Na carta de Paulo à igreja de Colosso, em Colossenses 1, que a partir do versículo 15, fala sobre a supremacia de Cristo e sobre a sua existência desde o princípio, onde a palavra diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Glória a Deus. Paro no versículo 17. O Espírito Santo de Deus, Deus Pai e Jesus, eles existem antes do princípio. Eles são eternos. E por mais que nós não compreendamos a natureza do Senhor, a natureza plural, por mais que a nossa mente humana talvez seja limitada, para nós que não conseguimos entender nem o que é eternidade, pois nós não compreendemos de fato por conta da limitação da mente humana nesse mundo. Nós temos que crer no que a palavra diz. Pois como eu disse no vídeo anterior, Deus ele é considerado cientificamente como um axioma. É aquilo que é óbvio, aquilo que existe, que não consegue ser provado, mas existe. Assim como o infinito, assim como a eternidade. No livro de Eclesiastes, o livro de Salomão, onde Salomão faz uma avaliação do mundo através da sua percepção humana, ele diz assim no terceiro capítulo, no 11º versículo: ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Essa é a percepção do homem mais sábio que pisou no Antigo Testamento, no Velho Mundo. Nós realmente nunca conseguiremos compreender em sua plenitude o que Deus fez, enquanto nós estivermos aqui. Mas o Senhor, ele plantou em nós realmente esse anseio pela eternidade, esse anseio por conhecer a Ele, esse anseio de tentar descobrir tudo que Ele fez, de estar mais próximo a Ele. E esse anseio de não aceitar a morte, pois todos nós, o ser humano, seja crente ou não crente,
independente do que eles creem, nós não aceitamos a morte, pois o Senhor plantou em nós essa sede de eternidade. E chegará o dia que nós também seremos eternos como Ele. Essa é a grande promessa. Esse é o grande propósito nosso de cada um. Caminhar aos passos largos para cumprir todo o propósito que Deus nos deu aqui na terra e ir para a vida eterna, para a eternidade, onde olharemos para o Senhor Deus face a face e Ele explicará em sua plenitude, de forma inteira, todas essas perguntas que rondam a nossa mente. Que maravilhosa essa meditação. E voltando ao texto, Deus ele nos ensina que céus e a terra representa a realidade visível, é a realidade e invisível. A terra, tudo que nós vemos, os céus, todas as estrelas, os planetas que nós não conseguimos enxergar. Mas o Senhor aqui já nos apresenta o que é visível e o que é invisível. Também Deus nos ensina que tudo que existe teve um começo e que nem sempre existiu. O Senhor, Ele nos ensina que o mundo não foi criado com Ele. Ele é uma criação eterna que sempre existiu, mas o mundo foi criado depois, teve um início. Na filosofia grega, eles acreditam que a matéria, ela é eterna, que a água, o ar, os elementos, os 4 elementos, o fogo, a terra sempre existiram. E a Bíblia, a palavra do Senhor é clara, que a matéria é criatura, que Deus ele simplesmente trouxe à existência, mas ela não era e não é e nunca foi eterna. A terceira coisa que Deus nos ensina é que o mundo não é divino e que Deus não é o mundo. Pois ainda hoje, irmãos, há pessoas que falam Deus é amor, Deus é o sol, Deus é a natureza, Deus é tudo que existe. Não, Deus ele não é mundo. O mundo não é divino. Essa matéria abstrata aqui, concreta, mas que não tem vida, não é Deus. Deus, ele é algo sobrenatural, é uma pessoa que nós não conseguimos identificar e compreender em sua plenitude. É como inicialmente falamos no vídeo, Deus é Deus e o mundo não tem natureza divina, não tem caráter divino. O mundo, ele é simplesmente criatura. E o quarto ponto que nós temos que compreender, que o mundo e tudo nele que existe não foi criada de forma instantânea, como defende a teoria do Big Bang, através de uma explosão, um esfriamento e uma recombinação. Não, foi feito em etapas e foi feito em 6 dias, pois como mencionado desde o início, nós precisamos compreender a literalidade da Bíblia. Não tente e não creia que essa interpretação tem que ser em cima de uma metáfora. A Bíblia, para nós cristãos, ela é literal. O quinto ponto que Deus nos ensina é que é o Espírito que dá vida. Por mais que Deus ele criou o homem e a mulher com capacidade, com habilidade, com dons, com talentos, que nós somos capazes de criar coisas daquilo que existe, de transformações e reações daquilo que existe, nós jamais conseguiremos colocar vida nas coisas. É somente Deus que tem a capacidade de colocar a vida. O ser humano, ele jamais vai conseguir colocar sopro de vida em objetos, em coisas que fazem dentro do laboratório. A vida é um dom de Deus, exclusivo de Deus. E apesar de todo o Gênesis não ter uma linguagem científica, pois nós temos que compreender
que o livro de Gênesis, ele foi escrito há 1500 anos antes de Cristo, cerca de 3.500 anos atrás. Então, toda linguagem, toda visão, toda revelação que Deus deu ao profeta Moisés é de acordo com o contexto histórico de Moisés e aquilo que ele sabia, de acordo com a sabedoria e conhecimento de Moisés. Mas não é porque não tem uma linguagem científica que Gênesis não está de acordo com a ciência. Todos esses postulados, todas essas afirmações ditas aqui no livro de Gênesis têm respaldo científico e não há nada científico que consiga dizer que isso não é verdade. E independente, irmãos, de qualquer coisa, nós temos que crer que nós somos as pessoas que vivem pela fé. Nós somos o povo levantado por Deus para viver pela fé. Nós temos que nos mover de acordo com aquilo que nós cremos e não que aquilo que nós vemos. E por que eu digo isso? Por mais que seja maravilhoso e importante, de fato é importante, nós estudarmos, nós mergulharmos na palavra do Senhor, nós pesquisarmos, avaliarmos todas as pesquisas científicas, aquilo que comprova a palavra de Deus. Por mais que isso seja maravilhoso e é um talento, é um dom de Deus, é algo que Deus plantou em nós, essa sede de conhecer, essa sede de tentar descobrir aquilo que Ele nos ocultou, nós não podemos de forma alguma depender de evidências, de estudos e de leituras para crermos que a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Mesmo que não existisse o livro de Gênesis, a nossa fé e a nossa crença, tudo aquilo que a gente crê tem que ser da mesma forma, teria que ser da mesma intensidade, pois a palavra do Senhor, ela é uma misericórdia na nossa vida. O livro de Gênesis é uma das provas de amor que Deus tem para cada um de nós, onde Ele quis nos instruir, onde Ele quis nos ensinar aquilo que Ele sabia que era essencial para o ser humano seguir aqui na terra, para o ser humano se sentir confortável, para o ser humano se sentir respaldado, para seguir no propósito de forma mais confiante, mais alegre e mais animada. E a palavra de Deus, todos os ensinamentos que nós vemos aqui nessa palavra, é uma amostra da grande graça e misericórdia que Deus tem para com a humanidade. Mas que a sua fé e que a minha fé não dependa de revelações, não dependa de provas, não dependa de esclarecimento. Que a nossa fé seja genuína, que a nossa fé, ela se mova, mesmo na ignorância, mesmo na falta de conhecimento, mesmo na falta de instrução. Que a nossa fé seja movida por Deus e por tudo que a gente crê em quem Ele é. A palavra em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, vai nos dizer: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A nossa fé é o que faz nós crermos que Deus criou o mundo, independente de todas as evidências. Irmãos, se o livro de Gênesis fosse Deus criou o mundo e tudo que nele há, já bastaria para nós seguirmos e confiarmos na sua palavra, pois o nosso Deus é inigualável e não há Deus como nosso Deus. Que todos esses ensinamentos, que essa série possa edificar ainda mais a sua fé e te dar mais ânimo para seguir, para confiar nas promessas
e alegria até chegarmos na eternidade. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã. E continuarei com a parte 3 na semana que vem. Até mais. Deus abençoe cada um que me ouve.